Aquela pecinha de metal que fica no jeans, também conhecida como rebite, ajudava a reforçar os bolsos quando os mineradores os enchiam de ferramentas pesadas. Ela é útil até hoje, mesmo se você não guardar nada pesado dentro deles. Os rebites reforçam as costuras, fazendo o jeans durar mais. Aquelas saliências minúsculas que ficam nas letras F e J ajudam a encontrar as teclas certas quando se está digitando sem olhar para o teclado. Outra coisa, como elas ficam posicionadas no centro, acabam sendo um ponto de referência para saber a posição das demais teclas. Por falar nisso, o QWERTY foi inventado no começo dos anos 70. Antes disso, os primeiros teclados eram parecidos com um piano, com 2 fileiras de caracteres em ordem alfabética. Não culpe aquela parte gordinha do cabo do seu computador por irritá-lo quando fica presa em algum lugar pela enésima vez. Ela se chama núcleo de ferrite e, na verdade, ajuda a evitar qualquer interferência de outros sinais, como os que seu celular emite. Aquele furo dos cabos de panelas e até de frigideiras foi feito para você apoiar colheres caso ele seja grande o suficiente. Assim, o molho ou caldo do que você estiver cozinhando pingará de volta na panela e não sujará sua cozinha. Agora, mudando para alças, os galões de combustível têm 3. Isso é muito útil, pois quando você carrega um deles sozinho, usa só a alça central para distribuir o peso de forma igual. Mas se algum amigo resolver ajudar, cada um pode pegar uma alça lateral. A falta de privacidade em banheiros públicos, quer dizer, aquele espaço grande entre as portas e o piso, não existe à toa. Com ele, as pessoas fazem suas necessidades mais rápido, diminuindo as filas de espera. Outra coisa, se algo der errado, é fácil encontrar alguém que precisa de ajuda. Em Londres, alguns postes parecem ser de iluminação, mas não têm lâmpadas. Bem, o nome oficial deles é stink pipes e são uma coisa ultrapassada agora, mas costumavam ser muito úteis no século XIX. Esses postes ocos serviam como válvula de escape para ar e gases explosivos com cheiros ruins, impedindo que algum desastre acontecesse. Os livros são impressos em folhas grandes, de modo que cabem 4 páginas impressas em cada uma delas. Se uma obra tiver uma quantidade ímpar de páginas impressas, é bem provável que você terá uma em branco reservada para anotações ou para receber um autógrafo do escritor. As cerdas de escova de dentes têm 2 recursos secretos. Primeiro, desbotam com o tempo, então quando ficam menos brilhantes é preciso comprar uma nova. E o segundo é que às vezes as cerdas vêm em tamanhos diferentes e as maiores acabam ajudando a limpar melhor os dentes de trás. Já as listras dos cremes dentais não passam de uma jogada de marketing. Nos anos 70, uma marca famosa inventou a tal listra azul, alegando que a pasta dela tinha ação dupla, mas na verdade, todos os cremes dentais brancos têm a mesma eficácia. Antes, as bolinhas de golfe eram lisas. Elas têm uma superfície ondulada agora porque os jogadores perceberam que as desgastadas voavam melhor do que as novas. Então, os fabricantes acabaram produzindo bolas com covinhas. Aqueles pontinhos pretos no para-brisas, chamados de frit, ajudam a dispersar a luz do sol em seus olhos. Essa grade bloqueia os raios ultravioleta e distribui o calor uniformemente pelo vidro, funcionando como um óculos de sol para o carro. A alavanca que fica no espelho retrovisor central não foi feita para pendurar seus medalhões e outros objetos. Ela serve para mudar o espelho para o modo noturno, amenizando o brilho dos faróis de outros carros para que você não se distraia. Os pontos coloridos dos saquinhos de salgadinhos ajudam os fabricantes a controlar a cor da embalagem e também servem para mostrar qual cor de tinta foi usada nela. Não tem mais nada além disso. Seu micro-ondas certamente tem um modo silencioso. Pressione 1 ou 0 e segure, isso deve funcionar. Pode haver também um botão de mudo que você vem ignorando esse tempo todo. Enfim, cada aparelho é de um jeito, então ler o manual pode ser bastante útil. Aqueles ganchos dos carrinhos de supermercados ajudam a organizar suas compras melhor, pois dá para pendurar sacolas neles. Assim, você não precisa ficar com medo de amassar itens mais frágeis, como pães e ovos. Os adesivos de frutas sabem tudo sobre o passado da sua maçã. Se o código de 5 dígitos começar com 9, é um bom sinal. Significa que o produto é orgânico. Um código de 4 números começando com 3 ou 4 indica que a fruta foi cultivada de forma convencional. E se começar com 8 e tiver 5 dígitos, é melhor deixar a maçã na prateleira. Os delineadores automáticos de lábios e lápis para olhos já vêm com um apontador instalado neles. A tampa que fica na parte de trás não serve só para revelar a cor. Você pode puxá-la e apontar o produto. Se não estiver a fim de descascar uma laranja, corte o topo e o fundo dela. Depois faça um corte na lateral e puxe a casca. Alguns palitos de dentes costumam vir com vários sulcos e eles servem como um apoio improvisado. É fácil quebrar o palito em 2 partes. Aí, a menor com os sulcos pode ser usada para apoiar a outra parte, evitando que ela entre em contato com a mesa.
Dá pra fazer isso com alguns hashis também. Se houver uma pecinha quadrada entre os palitos, é só quebrá-la antes de separá-los e usá-la para apoiar o talher quando quiser parar de comer seu sushi. A maioria dos tubos geralmente vem selada com filme plástico de papel alumínio, e abri-lo usando as unhas não é uma boa ideia. Por isso, existe uma pontinha na tampa do tubo que rompe com facilidade até o mais duro dos lacres. Alguns paletós têm pequenos bolsos acima dos habituais. Eles são chamados de bolsos de passagem, e os cavaleiros que usam esse tipo de paletó geralmente guardam papéis do dia a dia, como bilhetes de transporte. Sim, você já deve ter ouvido falar que aquele compartimento que fica abaixo do forno serve para manter a comida quente caso os convidados se atrasem. Mas sabia que também dá para cozinhar em temperatura baixa ali? Todas as garrafas costumavam ser da mesma cor verde, mas aí foi constatado que as marrons bloqueiam muito mais luz ultravioleta. Nem é preciso dizer mais nada. A nota de dólar tem seus segredos também. Essa letra grande aqui, com uma moldura, mostra qual banco emitiu a nota. 12 bancos federais diferentes imprimem todo o dinheiro dos Estados Unidos. Então, se você quiser saber de onde veio a sua nota quando for viajar, é só procurar por estes pequenos códigos aqui. A1, Boston. B2, Nova York. C3, Filadélfia. D4, Cleveland. E5, Richmond. F6, Atlanta. G7, Chicago. H8, St. Louis. I9, Minneapolis. J10, Kansas City. K11, Dallas. L12, São Francisco. As bordas ásperas das moedas não são apenas decorativas. O peso delas, feitas de metal precioso, era usado para mostrar o valor real de cada uma. Aí, as pessoas cortavam as bordas, gastando as moedas como se tivessem o mesmo valor, e derretiam os pedacinhos para formar novas. Para acabar com isso, o novo design foi utilizado para que se pudesse saber se elas estavam inteiras. Algumas canecas têm pequenos sulcos na base para não escorregarem em superfícies molhadas. Eles também impedem que a água se acumule na xícara quando ela está na lava-louças. Para que sua pasta de amendoim fique sempre fresquinha e macia, guarde-a de cabeça para baixo. Assim, os óleos não ficarão no fundo o tempo todo e serão distribuídos uniformemente no pote. A espuma de banho tem uma função termorregulatória. As bolhas mantêm a água quente para que você possa desfrutar do seu banho por mais tempo. Alerta! Isso só funciona com banheiras acrílicas. As feitas de metal perdem o calor incrivelmente rápido, não importa quanta espuma se coloque. Maçanetas são feitas de latão, bronze e ligas de cobre que têm um efeito anti-germes por causa das propriedades do metal. Aquele V pequeno logo abaixo da gola dos moletons impede que eles percam seu formato com o tempo, pois ele é feito com uma camada dupla de tecido, assim como o cós e os punhos de mangas. Para não derramar suco em sua roupa, tente servi-lo do outro lado da caixinha. Assim, o bico fica mais distante do copo e fica mais fácil de controlar a bebida. As abas das caixas pequenas de suco também ajudam a evitar a bagunça. Se levantá-las e usá-las como alças para segurar a caixa, você não pressionará a embalagem, então o suco não vai sair espirrando descontroladamente por aí. Todos os copos descartáveis parecem iguais, mas existe um detalhe que faz você tomar sua bebida com mais facilidade. O topo é sempre mais largo para o nariz se encaixar nele enquanto você bebe, e o fundo é sempre mais estreito para que qualquer pessoa consiga segurá-lo, mesmo se a mão for pequena. Outra coisa, a diferença de largura permite colocar os copos uns dentro dos outros. Você pode usar um pote tipo Mason Jar diretamente sobre as lâminas do liquidificador para preparar qualquer shake que quiser, sem precisar lavar o copo do liquidificador. Apenas tome o cuidado de não colocar o aparelho no nível máximo. Não é preciso rasgar a borda daqueles sachês mais compridinhos. O jeito certo de abri-los é rasgando no meio da embalagem. Você pode até achar que não tem diferença, mas pelo menos faz menos bagunça por não deixar aqueles pedacinhos de papel sobre a mesa. 2 zíperes juntos podem ser uma ótima tática contra furtos. Você pode colocar um pequeno cadeado entre eles para garantir que ninguém abra sua mochila. Se alguma coisa ficar presa entre seus dentes, usar um fio dental frouxo pode não resolver o problema. Para aumentar a tensão, dê um nó nele. Assim, você conseguirá tirar rapidinho aquele pedacinho de salsa dos dentes. Aquele furinho que fica no fundo dos cadeados serve para drenar a água e evitar corrosões. Além disso, é o lugar mais conveniente para lubrificar o objeto. Basta pingar uma gota de óleo lá para que o cadeado abra e feche com mais facilidade. Aquele disco plástico fininho que fica no fundo da tampa de refrigerante é que faz o refrigerante continuar espumante. A tampa mantém o líquido dentro da garrafa e a película plástica impede que o gás saia. Sem ela, seu refri seria apenas uma água adocicada e sem graça.
É mito dizer que o lado vermelho da borracha serve para apagar escritos a lápis, enquanto o azul serve para apagar caneta. O lado azul serve somente para papéis grossos. Funciona tanto para lápis quanto para caneta, mas o papel tem que ser muito espesso. No entanto, esse pedacinho azul pode fazer muito mais. Ele pode polir suas joias e limpar aparelhos eletrônicos como a tela do seu celular. Sabe aqueles restinhos irritantes de adesivo que não saem por nada desse mundo? A borracha ajuda nisso também, assim como na limpeza de camurça surrada ou para tirar sujeiras das paredes. As garrafas de vidro costumam ter um fundo côncavo. Isso é útil para quem está servindo a bebida, pois evita que a garrafa escorregue das mãos. A embalagem de discos de algodão tem cordinhas para que seja pendurada em algum gancho. Não há necessidade de puxá-la ou afrouxá-la depois de aberta. Veja o fundo, lá tem uma linha pontilhada. Basta rasgá-la e puxar um disco da embalagem pendurada. Se você tiver coragem de lamber um cartucho do Nintendo Switch, verá que ele deixará um gosto ruim e amargo na sua boca. Isso porque é coberto por benzoato de denatônio, um dos piores sabores que existem. É ele que impede que as pessoas engulam os cartuchos. Não é à toa que as garrafas têm gargalo alongado. Segure ele, e não a garrafa, se quiser que sua bebida continue gelada. O mesmo se aplica àquelas taças sofisticadas. A haste impede que a bebida aqueça, então nunca segure-a pelo bojo. O botão que fica na parte de trás do colarinho serve para manter a gravata no lugar certo. Mas as gravatas fininhas para as quais esse botão foi feito não são tão usadas hoje em dia, então ele ficou só de enfeite mesmo. Todos os tênis de corrida têm um sistema anti-bolhas pré-instalado. É aquele furo extra que fica no topo do calçado. Faça uma alça com o cadarço inserindo-o nesse furo de fora para dentro. Depois, trespasse-o e passe-o pelas alças. Aí é só puxar o cadarço para baixo, criando uma espécie de trava. Tem gente que gosta de esconder as pontas do cadarço debaixo das solas para que fique invisível. As camisas femininas têm botões do lado esquerdo porque algumas mulheres costumavam ter aias que as ajudavam a se vestir. E era mais fácil para essas funcionárias abotoarem camisas cujos botões estivessem à esquerda. A sílica em gel geralmente é encontrada dentro de bolsas, calçados e muitas outras coisas que compramos. Ela serve para absorver o excesso de umidade, então, sempre que seu calçado estiver úmido, jogue um sachê de sílica lá dentro. Você provavelmente vem usando o shampoo do jeito errado a vida toda. Bem, saiba que não se deve aplicá-lo diretamente sobre os cabelos, apenas nas raízes. A espuma que se forma após massagear as raízes é suficiente para limpar o resto do comprimento dos fios. As margens dos cadernos foram inventadas para proteger as anotações das pessoas. Antigamente, os humanos tinham que conviver com os ratos, e esses roedores adoravam mordiscar um pedaço de papel. Mesmo assim, eles não conseguiam destruir mais do que aquele espaço das margens. Os copos vermelhos que os norte-americanos geralmente usam em algumas festas podem ser usados para medir líquidos. A linha do fundo equivale a 30 ml, a segunda a 150 ml e a terceira linha mostra que há 355 ml de líquido no copo. Os encostos destacáveis dos carros são assim por uma questão de segurança. Se você os tirar do assento, verá duas barras bastante resistentes. Então, se ficar trancado ou preso dentro de um veículo, você pode quebrar o vidro da janela com essas barras. Aquela setinha que fica ao lado do ícone de combustível no painel do automóvel indica de que lado dele fica a abertura do tanque. Isso é muito útil quando você precisa abastecer um carro alugado. Aquelas ranhuras que ficam na beira do asfalto são muito úteis para quem vai dirigir à noite, pois impedem que a pessoa adormeça ao volante. Sempre que um carro passa por essas bandas sonoras, o motorista sente a vibração e ouve um barulho alto, então acaba despertando na hora. Os anéis tinham outra utilidade além de enfeitar. A nobreza os usava como selos, e os arqueiros os utilizavam para proteger os dedos dos danos causados pelos arcos. Já as costureiras os punham para que seus dedos não fossem furados pelas agulhas. Ainda falando sobre anéis, os 3 que ficam no plug do fone de ouvido não são apenas de enfeite, eles representam funções diferentes. Se o do seu tiver os 3 anéis, significa que o aparelho consegue produzir som estéreo e que os fones têm a função de microfone. Os reis ilustrados nas cartas de baralho são personagens históricos da vida real. Na carta de espadas está o rei Davi, na de paus, Alexandre o Grande, na de copas temos Carlos Magno e na carta de ouro, Júlio César. Nós arrancamos os post-its do jeito errado durante todo esse tempo. Se você os tirar puxando a parte de baixo, eles vão perder a cola rapidinho. Mas se puxá-los pela lateral, ao longo da linha da cola, ele ficará grudado na parede por muito mais tempo. O rolo adesivo é ótimo para tirar pelos das roupas, mas você também pode usá-lo para limpar outras coisas.
Por exemplo, quando for remover a sujeira da bandeja de utensílios da lava-louças, basta pegar seu rolinho adesivo e colocá-lo dentro de cada compartimento. Assim, todas as migalhas, sujeiras e restos de comida grudarão nele. Existe um número na lateral de muitos frascos de cosméticos. Ele não está lá por acaso, e sim indica a validade do seu produto após você abri-lo. É por isso que tem um pote aberto desenhado como símbolo gráfico. Se você já tiver visitado outros países, certamente já viu um galão de leite. Ele tem um círculo grande na lateral que serve para absorver o choque caso o galão caia no chão, e também para abrir mais espaço para que o frasco possa expandir. É assim que os consumidores sabem se o leite estragou antes mesmo de abrir a embalagem. Às vezes, é irritante não conseguir usar seu desodorante em bastão até o fim. Ainda tem um pouquinho lá, mas é difícil alcançar. Ok, faça o seguinte: desenrosque a base do frasco e insira um lápis nele, posicionando-o sob a plataforma. Aí, é só empurrar o restinho do desodorante para cima. Nas Américas Central e do Norte, os plugs costumam ter pinos achatados. Até aí tudo bem, mas e aqueles furos próximos das pontas deles? Graças a eles, o plug fica firme na tomada, sem afrouxar nem cair. A segunda curiosidade sobre esses furos é que eles permitem ligar um cabo elétrico diretamente nos pinos, sem precisar usar as clássicas tomadas. Então, se precisar captar energia elétrica por meio de cabos, sim, os furos tornam o trabalho muito mais fácil. As janelas dos aviões têm pequenos furos também, e eles são um dos recursos essenciais para a segurança da aeronave. Eles protegem as pessoas da pressão exterior e equilibram a pressão sobre as janelas quando o avião decola. A concha de pegar macarrão tem um ou mais furos no meio para drenar a água da massa, mas eles também servem como ferramenta de medida. A quantidade de massa seca que cabe em cada um serve uma porção. Se pegar uma caixa de papel alumínio, você verá que há abas nas laterais onde pressionar. Elas mantêm o papel reto e o impedem de escorregar. Com elas, também fica mais fácil rasgar uma determinada quantidade de papel alumínio. Às vezes, as coisas têm uma finalidade específica, mas nem sempre dá para arranjar mais funções para elas. Por exemplo, se quiser tomar um iogurte, mas não tiver colher, apenas pegue a tampa de alumínio, torça a pontinha para fazer um cabo e ajeite as outras bordas para formar uma colher. Você pode treinar a agilidade dos seus dedos tentando pegar macarrão e arroz com hashi dos cantinhos das caixas de comidas asiáticas, ou pode simplesmente abrir a caixa, transformando-a em um prato. Há uma teoria de que aquelas bolinhas fofinhas dos gorros surgiram no século XVIII nos capes dos marinheiros franceses. Eles estavam cansados de bater com a cabeça contra os tetos baixos dos navios e acabaram criando esses pompons. Os trailers costumavam ser exibidos depois dos filmes e não antes como hoje. Eles foram chamados assim porque eram propagandas colocadas no fim do rolo de filme, então seguiam o longa como um reboque, conforme a tradução. Os cabides de madeira ainda ocupam grande parte do mercado, pois o cedro, que é o material do qual são feitos, contém óleos naturais que repelem traças, protegendo as roupas. Para saber se o ovo cozido está fresco ou não, comece a descascá-lo. Quanto mais difícil for fazer isso, mais fresco ele está. Temos mais um truque para o ovo. Tente girá-lo. Se ele rodar normalmente, é porque está cozido. Se girar devagar ou nem fizer isso, ainda está cru.